Boa noite a todos, graça e paz. Quero dar boas-vindas para os irmãos e também você que nos visita pela primeira vez. São todos muito bem-vindos. O texto para nossa reflexão essa noite se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Gente, essa profecia, ela foi dada 8 séculos antes de Jesus nascer. 8 séculos antes do primeiro Natal. E mesmo assim, o verbo está conjugado no passado. Vejam só, entenda, quando Deus diz que algo vai acontecer, a gente pode considerar como fato consumado. Para Deus, passado, presente ou futuro não faz diferença. Se Deus falou, vai fazer. Você crê nisso? Tudo que foi profetizado acerca de Jesus Cristo aconteceu. Uma única palavra não deixou de ser cumprida. O mesmo profeta Isaías, ele tinha dito que esse menino que nasceria de uma virgem. E nós sabemos, 8 séculos depois, a Virgem Maria deu a luz um filho chamado Jesus. 7 séculos antes de Cristo, um profeta chamado Miqueias, ele tinha predito que ele nasceria numa cidade chamada Belém. E José, ele pega a sua noiva, a jovem Maria, grávida já, e vai até Belém, cidade natal, para fazer o recenseamento obrigatório. E ali, naquele lugar, mesmo sem encontrar uma hospedaria, ela dá luz ao Messias Jesus. Em Gênesis 12 nós vemos que 2000 anos antes de Jesus nascer, foi predito que Jesus viria a partir de Abraão. Porque para Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E seria o mundo inteiro abençoado a partir de um descendente direto de Abraão. E esse é Jesus. E hoje o mundo inteiro conhece acerca de Jesus. E o mundo inteiro é abençoado por causa de Jesus. 1000 anos antes de Jesus nascer, foi dito que Jesus viria a partir da tribo de Judá. Mais especificamente, a partir da casa do rei Davi. E foi exatamente isso que aconteceu, porque José é descendente direto de Davi. Hoje Jesus, nós sabemos, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é o nosso Salvador, irmãos. E sobre ele, nesse texto aqui em Isaías, o profeta apresenta 4 títulos acerca de Jesus. 4 títulos. O primeiro é Maravilhoso Conselheiro. Esse Jesus seria maravilhoso, espantoso, prodigioso, admirável. Essa palavra do hebraico sempre é usada para indicar algo incomum, algo extraordinário e sempre relacionado à pessoa e à palavra de Deus. Esse é o Jesus. E esse, então, adjetivo é muito adequado para se referir a Jesus, porque ele é Deus. O menino que nasceria seria um maravilhoso conselheiro. E diferente de todos nós, diferente de um terapeuta, de um pastor, de um rabino, de um padre, de um coach, Jesus é um maravilhoso conselheiro porque ele dispõe de todos os dados. Ele esteve no seu passado, ele te sustenta no presente,
E Ele garante o seu futuro, se você fizer dele aquele que vai ser o teu maravilhoso conselheiro. E a gente deve se lembrar disso. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Depois ele disse que esse Jesus também seria o Deus poderoso. Aquele que tinha o governo sobre seus ombros, ele tinha poder para executar todos os seus desígnios. Não dependia de congresso para aprovar orçamento ou nada parecido. Ele tinha poder. Nós sabemos, tantas situações nos causam temor, ansiedade. As casas em que muitos vivem hoje parecem mais um bunker, né? Muros altos, cercas elétricas, arame farpado, pitbull no quintal, vigia na rua, e a gente vive debaixo de uma sombra de terror. Vive uma atmosfera de medo. A gente se sente ameaçado o tempo todo, porque a gente entende que os adversários lá fora são mais fortes do que nós estamos mesmo, né? A gente está saindo, talvez reentrando num período assustador de pandemia. A gente sabe que a doença lá fora é mais forte do que o nosso próprio corpo. O violento que está lá fora é mais forte do que a nossa capacidade de defesa. As circunstâncias contrárias estão muito além daquilo que a gente pode suportar. E tantas outras coisas que tentam nos esmagar. Mas vai estar tudo ok se tivermos em Jesus, o nosso Deus, esse Deus forte. E Ele deu mostra desse poder e autoridade. Jesus, quando esteve entre nós num curto período de tempo, nos seus 33 anos, mais especificamente os 3 últimos anos do seu ministério público, Ele mostrou do que Ele é capaz. Certa vez, quando o mar estava revolto, os discípulos amedrontados, achando que iam morrer afogados, Jesus se levanta do barco e Ele fala: acalma-te e emudece. E o texto sagrado diz o quê? Que o vento se acalmou, o mar se aquietou, e imediatamente os discípulos exclamaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Deus forte que nós temos. Uma vez, um leproso, alguém que vivia às margens da sociedade, alguém desprezado, alguém taxado como vítima, aliás, alguém que é alvo da ira de Deus por causa do seu pecado, esse que ninguém chegava perto, ninguém gostava, chegou até Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus disse: sim, eu quero. Fica limpo. E a pele dele ficou limpa como a pele de um bebê. Esse é o poder. Uma vez, 2 irmãs vieram chorando até Jesus, porque o único irmão delas havia falecido, e já fazia 3 dias sepultado, o corpo já em estado de decomposição. Mas Jesus chega diante da sepultura e Ele diz: Lázaro, venha para fora. E imediatamente a vida retorna àquele corpo. Lázaro se coloca de pé e ele sozinho sai da sepultura e chega, porque Deus, na pessoa de Jesus, é o Deus forte. E o principal, o que mais nos encanta entre tantos poderes desse menino que nasceu, uma vez Jesus estava diante de um pecador, e diante desse pecador Ele teve o poder para dizer: perdoados estão os teus pecados. De todos os poderes, esse é o mais impressionante. Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Terceiro título desse menino que nasceu: Pai eterno, ou Pai da eternidade, em algumas outras versões. A Bíblia afirma
que o último inimigo a ser vencido se chama morte. E é verdade, porque ainda não foi todo vencido. Ainda nós choramos os nossos mortos. Nós vamos chorar amanhã os nossos mortos. Alguns aqui estão vivendo luto ainda por causa da morte. A morte é tão terrível que ela chegou a laçar a vida do próprio Jesus Cristo, o Filho prometido. Quando ele foi crucificado, Jesus morreu, ele foi sepultado, mas depois de 3 dias, a morte não conseguiu segurá-lo, a sepultura não pôde detê-lo, porque Jesus venceu a própria morte, porque Ele é o Pai eterno, a morte não pode segurá-lo. E assim diz a palavra de Deus, que Jesus se tornou o quê? Primícia dos que dormem. O que é isso? Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, para nunca mais morrer, para entrar numa nova qualidade de vida. E Ele inaugurou. Jesus, Ele veio para o mundo como unigênito Filho de Deus, mas depois que Ele morreu, Ele se tornou o primogênito. De único, Ele se transformou primeiro, porque todos nós nos tornamos irmãos, filhos e filhas de Deus, e para nós está assegurado a mesma ressurreição que Jesus teve. Por isso Ele se torna Pai eterno. Ele nos inaugura uma vida eterna. O cemitério deixou de ser o seu último endereço. Quantos aqui já tem um lugar no cemitério comprado? Ninguém? Eu tenho. Ah, lá no fundo tem, sabe? Eu tenho, né? Tenho. A minha mãe, sabe que desde pequeno eu pago o meu túmulo. Naquela época era carnê, né? Eu falei assim, vai lá e paga lá a mensalidade. Eu pagava. Eu tinha 9, 10 anos, eu ia até a funerária e pagava o meu carnê. Está em dia. Né? Eu posso morrer hoje, amanhã eu tenho lugar para cair morto. Louvado seja Deus. Mas principalmente eu tenho lugar para ressuscitar e para ir depois que Jesus voltar. Jesus nos assegurou. A morte será um mal-estar de curta duração. Está prometido. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, o que, irmãos? Eterna. O Pai eterno dá a vida eterna para aquele que crê, não é para todo mundo. João 11, 25, 26, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, o que, irmãos? Viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Nós morremos sim, mas não é para sempre. Está com os dias contados. Um dia Jesus há de voltar. Essa é a promessa, é a grande esperança de todos os cristãos. Jesus vai voltar. E nessa ocasião, algo espetacular vai acontecer. Sabe o quê? Aqueles que estão na sepultura vão ressuscitar primeiro, e aqueles que estiverem vivos vão subir aos céus com Jesus em glória. Louvado seja Deus. Essa é a promessa. E para você que ainda não considerou a eternidade, Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, ele diz: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Esse é o caminho. Se você chegar a confessar de coração que Jesus é Senhor, já é prova da ação do Espírito Santo, porque um ser humano só pode declarar isso com verdade se Deus revelar essa verdade. Já é obra de Deus na sua vida. Creia em Jesus e seja salvo. Creia em Jesus, o Pai eterno. Quarto título: Príncipe da Paz. Queridos, não se trata de ausência de lutas, porque todos nós enfrentamos lutas. Não se trata de uma paz circunstancial. Sabe aquela paz que você tem quando tudo vai bem?
Quando chega no final do mês, você fala assim, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer com tanto dinheiro que está sobrando. Alguém está assim? Só para a gente saber aqui. Não. Ok, não é essa paz, né? Ele é o príncipe da paz, porque ele restaurou a paz primordial, a fundamental, sem a qual todas as outras tipos de paz não vai passar de um arremedo. Sabe qual que é a paz? A paz entre Deus e os homens. A paz que nós perdemos lá no Éden, por ocasião do pecado de Adão. No momento que o pecado entrou no mundo, houve uma ruptura entre Deus e a sua criatura. Por isso, a gente sente isso. O russo Dostoiévski, ele já escreveu há muito tempo, né? Existe no homem um vazio do tamanho de Deus, e Jesus veio para restaurar isso aí. Jesus é a peça do quebra-cabeça que se encaixa exatamente no tamanho do rombo que a gente carrega dentro de si. Quando Jesus foi morto na cruz, irmãos, ele cumpriu a sua missão conforme havia predito o seu primo João Batista. Quando Jesus estava vindo, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse pecado que se torna uma parede que separa, deixa Deus de um lado e o homem do outro. Jesus, ele tirou essa parede. Jesus, ele rompeu com isso. E por isso que em Romanos 5:1, o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos justificados mediante a fé, e a gente passa a ter paz com Deus. O pecado, ele sai de cena por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É somente Jesus que restaura essa paz. Por isso ele é o príncipe da paz. E por causa do príncipe da paz, o crente, ele passa a experimentar em sua vida uma paz que independe de circunstâncias, ou mesmo uma paz apesar das circunstâncias. Lá em Filipenses 4:7 ele diz: a paz de Deus que excede todo o entendimento. Olha só, tem situações que as pessoas falam assim: se fosse eu, já tinha pirado. Se fosse eu já tinha até tirado a minha própria vida. Como é que essa pessoa consegue? Será que é negação? Não, é uma paz. É uma paz resultante da presença de Jesus nessa vida, porque o príncipe da paz está com ela. E quem provê essa paz é Jesus Cristo, o príncipe da paz. Muito bem. 4 lembretes para vocês, para mim também, nessa noite em que está acontecendo um negócio muito raro, né? O Natal é o que mesmo, hein? O nascimento de Jesus. Quantos aqui repararam nos enfeites, nos shoppings da vida, algum presépio? A coisa mais rara hoje, né? É presépio. Hoje o Natal se transformou em sinônimo de Papai Noel. Né? Jesus saiu de cena. Papai Noel usurpou o lugar dele. As pessoas deram, né, Papai Noel. Mas nós hoje estamos pensando no aniversariante, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, a gente viu, é o maravilhoso conselheiro. Ele então, se a gente for sábio, será a pessoa mais indicada para conduzir as nossas vidas. Ele é o maravilhoso conselheiro. E a gente vai parar de usar aquela frase que tem ares de sabedoria, mas que sabedoria não tem nada. Eu falei assim: eu sigo o meu coração. O meu coração me aconselha. Sendo que a palavra de Deus diz o quê? Que o nosso coração é doente. O nosso coração é corrupto. O nosso coração é louco. E maluco é quem segue um coração adoecido. Jeremias 17:9. Né? Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Diz a palavra de Deus. Jesus é a pessoa que vai levar a sua vida para muito além. Jesus é o maravilhoso conselheiro.
Segundo, Deus forte. A gente passa por lutas. A gente vai passar por muitas outras lutas, mas jamais sozinhos. Porque o Deus forte, Ele prometeu estar sempre ao nosso lado. Jesus, antes de ascender aos céus, Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o Deus forte que disse isso. Olha que coisa boa. Eu passo por lutas, mas eu não passo sozinho. O Deus forte vai comigo. Terceiro título, Pai eterno. A morte continua a exercer o terror. A morte nos ofende. A morte magoa nosso coração. É duro demais enterrar quem nós amamos. Durante a pandemia nós tivemos que enterrar um membro queridíssimo nosso. Isso nos machuca, é verdade. Mas o Pai eterno nos lembra que a vida aqui é ligeira, é passageira. Com Cristo a eternidade está garantida. A vida eterna é uma realidade. Nós podemos abraçar essa esperança. E assim, de terror, a morte pode se transformar num ligeiro desconforto de curta duração. Porque a esperança, nós vamos reencontrar aqueles que morreram no Senhor, aqueles que fizeram de Jesus o seu Pai eterno. E finalmente, quarto, príncipe da paz. Podemos descansar em paz, porque a paz que Jesus nos dá, ninguém pode roubar. Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. É sobre Ele e é por Ele que nós estamos aqui. Coloque-se de pé, por favor. Curva sua cabeça. Fim de ano sempre é um tempo propício para a gente fazer um autoexame, fazer um balanço da vida. Como você tem vivido e continuar vivendo como tem vivido vai te levar para onde? Como está a sua espiritualidade? Qual espaço você tem dado para Deus na sua existência? Quem tem conduzido a sua vida? Quem tem sido seu conselheiro? Em quem você tem confiado para seguir vivendo? No poder da sua conta bancária? Nas suas habilidades? Nos seus relacionamentos? A vida tem sido conquistada na unha? Ou você tem tido descanso para a sua alma? Você tem tido paz? O teu sono tem sido doce e tranquilo? Jesus pode ser a diferença. Jesus pode mudar a sua vida. Deus Santo e bendito, nós estamos nessa noite reunidos para celebrar aquele que foi o cumprimento da promessa para nos abençoar, promessa que tem nos abençoado, promessa que pode ser bênção na vida de muitos aqui. Obrigado
pela realidade de Jesus Cristo. Obrigado porque há 2000 anos, na plenitude dos tempos, Jesus veio, Deus se encarnou entre nós, pisou esse chão e esteve entre nós, cheio de graça e de verdade. E aquela verdade, ela continua repercutindo até os dias de hoje, porque Jesus, ele continua muito bem vivo, e a presença santa dele está aqui no meio de nós. Pai, nós não queremos que seja uma presença distante, mas uma presença próxima, uma presença íntima, uma presença que abençoa, uma presença que transforma as vidas e as famílias desses que aqui se encontram. Se alguns têm tido dificuldade de crer, Espírito Santo, nós pedimos, faz gerar no seu interior aquela fé salvadora, aquela fé que abre os seus olhos espirituais e lhes permite ter um contato com o sagrado, com o divino, com o mistério. Deus, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Obrigado por cada um que está aqui, por esses que nos visitam. Obrigado por essa noite de festa. Esse culto tem como intenção, ó Deus, agradar o seu coração. Este culto é dirigido para o Senhor. Então receba, Deus, todo louvor, toda honra e toda glória. Oramos assim no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.